Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Começa no versículo 18. Quem que viveu 33 anos? Jesus, que viveu 33 anos e sacrificou por nós. Então, Êxodo 33 é Jesus Cristo falando. Aqui, em Êxodo capítulo 33, Jesus Cristo revela o corpo espiritual que tem no céu para Moisés. Êxodo 33 começa no versículo 18. Versículo 18 significa as duas sabedorias, a sabedoria do Pai e a sabedoria do Filho, que é o número 9. A serpente. Então aqui, ó, livro de Êxodo 33, versículo 23, está terminando, diz assim, ó: E havendo eu tirado minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aqui Deus revela o corpo físico que ele tem no céu. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. Então você pega os 7 espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu, dá 8. Quando Jesus nasceu na terra, se tornou o número 9. 7 espíritos e o corpo do Pai e o corpo do Filho, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira. Esse é Cristo. E Cristo viveu 33 anos. Aí quando você vai aqui no livro de Ezequiel 33, lembrando, é Cristo que viveu 33 anos. Livro de Ezequiel 33, a epígrafe do texto fala assim: a restauração de Israel. E olha o que ele diz aqui, ó, Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que ele é a palavra. Ezequiel 33, a restauração de Israel. Significa que Cristo restauraria Israel, porque é Cristo que viveu 33 anos, ele foi sacrificado aos 33 anos para nos salvar. Então Ezequiel 33 é Cristo falando. Olha o que ele diz no versículo 7, ó: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Versículo 9, que é a sabedoria falando, a sabedoria que é o próprio Deus, diz assim, ó: Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Entendeu? Então Jesus, quando você vai no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim, ó: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando todos os outros 6 Espíritos de Deus falam, o resultado é Jesus Cristo, que é o 7º Espírito. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e com o corpo de Cristo que nasceu dá 9, 7 Espíritos, 2 corpos, 9. 9 que é a serpente, número 9 no hebraico é a serpente, a sabedoria verdadeira. Por isso que Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. E ele morreu para nos salvar nessas condições. Aí quando você vai no Apocalipse capítulo 12, versículo 9, 9 é Cristo falando. Lá ele fala, o grande dragão, a antiga serpente. Lá Jesus fala que Satanás agora ele é um dragão, ou seja, um destruidor, e ele é a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque antigamente ele era sábio, obedecia a Deus. Ele abandonou Deus, perdeu o Espírito de Deus, deixou de ser sábio.